Eu acordei em uma manhã e ouvi aquela voz, a qual eu já conheço. Ainda meio sonolenta e tentando ficar atenta para não perder nada do que ele me dizia. A sua fala, o que ele trazia para mim naquela manhã, me esforcei para não perder nada do que ele falava. E rapidamente eu sentei, de cabeça baixa, em sinal de reverência. Eu atenta, observando as suas palavras, soando forte, e o meu corpo recebendo aquela energia que só a presença dele faz, a qual, já acostumada, eu sabia que seria algo importante. Então eu ouvia as primeiras palavras, as quais me despertou. E ele falou assim, que o homem, ele falou assim, filha, o homem tenta dar atenção aos meus mandamentos. Quando ele para ouvir e crer. Mas o que acontece? Que este homem, mesmo atento, ouvindo tudo que eu trago a ele, do mundo sobrenatural, mas aí cai por terra, tudo por terra vem cair quando o homem se volta para o mundo físico. Porque o homem no mundo físico acha explicação para todos os seus temores, ou que ele acha que é a resposta. Aí o homem acaba me deixando e voltando para aonde ele caiu. E ele volta para aquilo que ele vê e o que ele pode tocar. E nessa hora, eu de cabeça baixa, nesta manhã, eu entendi a mensagem. Eu entendi o que ele falava para mim naquela manhã. Basicamente, ele estava expressando uma parte da palavra da parábola do semeador. Aonde encontra em Mateus 13:7. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Queridos e amados irmãos, vai chegar um dia para mim, para você, que estaremos diante do Senhor, do poderoso, soberano, Senhor nos céus e na terra, a qual não vai restar nenhuma dúvida que realmente Ele é real. Se existe essa dúvida no seu coração, porque a partir do momento quando o Senhor começou a se apresentar para mim, falar comigo, tudo isso foi ficando mais curto. Para mim, o céu é presente.
para muitos irmãos, para você. Eu sei que o céu é presente. O céu não está longe, não está distante. O seu verdadeiro eu é o que está dentro desse corpo mortal. Amém? Porque o coração deste povo se endureceu, tamparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam. E eu os sararei. Em Mateus 13:15, nos diz: quando os discípulos perguntaram ao Senhor, por que o Senhor Jesus fala em parábola? Por quê? E o Senhor foi falar-lhe, porque ele falava em parábola. Falou-lhe o significado da parábola do semeador, falando sobre as sementes que caíam nos espinhos e cresceram e sufocaram os espinhos. Porque a gente fica com tanto cuidado com o mundo, com as coisas do mundo. É igual você entra numa sala para assistir um filme. Naquele momento você está ligado e você vê e um filme que te chama a atenção. Aí você se entrega. Após o término que acende as luzes, você sai fora da sala do cinema e você diz: isso não é real, o real é a vida aqui. E os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vocês é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A qual tem se lhe dará e a terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até o mesmo o que tem. Queridos, cada dia que passa, eu posso sentir a presença do Senhor mais e mais forte. A sua presença cada vez mais real. O homem tem estado, irmãos, em uma cessante busca. Até agora, não se sabe do que exatamente ele tem esperado encontrar nessa busca. Porque ele tem ido muito longe na ciência, nos descobrimentos, e encontrado conhecimento, ganhado dinheiro, satisfação de coisas materiais e de realizações profissionais. E não se dá por satisfeito. Nós somos testemunhas de pessoas que ficam famosas, ganham dinheiro, e o poder aquisitivo enorme. E mesmo assim, muitas dessas pessoas acabam até morrendo por causa de tanta medicação que elas acabam tomando, se drogando. Parece que elas estão correndo atrás de uma realização e elas começam a se realizar, mas quando chega lá, não é o que elas realmente queriam.
Que vê você observa que a gente busca uma realização. O jovem cresce, vai estudar, começa ou ele busca um casamento, uma profissão, e isso dedica-se anos de sua existência. Mas ao final de sua força física, os anos se passam e elas acabam sentindo um vazio, mesmo com várias pessoas ao seu lado, ao seu redor, dinheiro, fama, amigos, e outras pessoas também acabam lutando para cuidar da família, dos filhos, formar seus filhos. E no final de suas vidas, elas acabam percebendo que gastou muito tempo de seus dias aqui. E aquilo tudo que elas se dedicaram, que lutou, sofreu, não lhe deu segurança e nem satisfação ou confiança em si. Tudo isso se dá porque o verdadeiro propósito da criação do homem não foi vivido por ele. Esse vazio que sentimos mesmo no meio de várias pessoas é um vazio que nada poderá preencher. O homem chega, irmãos, no final de sua vida, e a conclusão que para ele ser feliz, o homem chega no começo da sua vida e ele entende que para ele ser feliz, ele precisa ganhar dinheiro, precisa de comprar um carro bom, precisa de ter uma casa boa, sair do aluguel, precisa ter uma boa profissão. Mas aí, este homem começa a trabalhar. E ele passa mais tempo trabalhando, ou numa fábrica, na sua empresa, seu escritório, do que em casa com sua família. Aquilo que ele ostenta, que é o bem mais precioso que ele tem. E ele acaba para dar o conforto, dar o melhor para a sua família, passar mais tempo. E outros que acabam se frustrando por não ter capacidade ou não ter conseguido uma colocação no mercado para dar o melhor, que sofre pagando aluguel, vive sofrendo de ver os seus filhos tendo necessidade. Mas aí você olha e você observa que os que têm dinheiro para fazer o que eles quiserem, se matando através de medicação, eles vão buscar realizações de todas as formas. Você lembra que o Michael Michael Jackson, ele entrava naquelas lojas que passava aquela reportagem, ele nem perguntava o preço de nada. Ele saía dizendo, eu quero aquele, esse, e no final iam somar as contas, eram milhões e milhões de dólares. E nada poderia trazer, porque irmãos, as pessoas acabam fugindo da realidade. No final, todos descobrimos que o sentido real da vida e a nossa felicidade não depende do que fazemos ou possamos ter, porque na verdade temos uma finalidade para a qual fomos criados. Se realizar essa finalidade na nossa vida, que seja com pouco ou com muito, ser um verdadeiro transmissor do amor de Deus. Para isso fomos criados.
Amém? Como tu entendes? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste bem, corretamente. Fazei isso e viverás. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 27, nos apresenta: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E mais adiante fala: não para que venha destruí-las, aniquilá-las, mas para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que nenhuma carne se glorie perante o nosso Rei, o nosso Deus. Irmãos, em Gideão, eu fiz essa leitura na manhã de 17 de 10 de 2019 e foi tão empolgante, eu senti que Deus falou tão verdadeiramente comigo, tão forte mesmo. Quando Gideão estava diante de Deus, se preparando para ir à guerra, você observa que ele diz assim: para aí, Gideão, para aí, tem muita gente. Gideão, diga bem, que os que estiver com medo, pode voltar para casa. E Gideão foi lá e perguntou quem estava com medo que pudesse voltar. E daqueles que se sentiram nessas condições, foram 20.000. Caminharam mais um pouquinho e o Senhor: para aí, Gideão, ainda tem muita gente. E Gideão olhava: não, como assim muita gente? Tem muita gente, Gideão. Olha, aquele que beber água, levando a mão e fazendo tipo como concha, levando a boca, esse você dispensa. Mas aquele que beber água que nem um cachorro com a língua bebendo ali, esses são os escolhidos. E então Gideão começou a observar os homens bebendo a água, e era tão pouco diante de tantos. Foi da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Deus sempre, irmãos, está se apresentando para que nós o conheçamos. E o homem tem buscado conhecimento, sua segurança, suas firmezas na ciência, na força dos seus braços. E Deus ali se apresentando: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. E em vez, irmãos, de dizer a Gideão, que ele daria mais homens, o que foi que Deus fez? Deus lhe disse que ele tinha homens demais para conquistar a vitória. É interessante notar, irmão, que às vezes Deus opera através das nossas fraquezas, melhor do que através dos nossos pontos fortes. Há momentos que passamos,
em que temos muito a nosso favor natural, do ponto de vista natural, para que Deus nos dê a vitória. Se dependermos demais de nós mesmos e da nossa própria força, Deus não pode operar se dependermos de nós. Mas o que mata, o que machuca, o que acaba com a gente e o que demora Deus agir em nossas vidas é porque confiar que o Senhor, você não vê nada, você não está vendo nada, mas você tem que confiar. Você tem que confiar, tem que acreditar. Sabe essa situação que você está nesse momento? A situação a qual você se encontra, que você gostaria que Deus traga esta solução. Como você vai resolver isso? Deus não pode operar. O nosso problema vai continuar. Porque ele não é grande para o Senhor. Ele pode ser bastante grande para nós. É aí que Deus quer que a gente entenda que Ele é o milagre. Que esse milagre que vai surgir na tua vida, e eu profetizo desde agora, este milagre que vai te ajudar além do que você esperava. Deus quer uma posição, irmão, onde podemos depender totalmente do Senhor. Deus pode reduzir o exército a um tamanho desproporcional. Como o Gideão ia ganhar? Conquistar a vitória sem a intervenção de Deus. Porque quando ele fala que ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, é principalmente por causa do orgulho, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque o orgulho é a soberba, a ruína. As melhores pessoas se perdem. Por isso Deus precisa nos ajudar a permanecermos humildes e dependemos totalmente dele. Israel havia, irmão, repetido o mesmo ciclo inúmeras vezes, desde Êxodo ao Egito, sempre dependiam inteiramente de Deus, mas aí eles levantavam e tentavam andar com suas próprias pernas, seguir os seus próprios caminhos. E eles apanhavam, sofriam. E eles precisavam que Deus tomasse a frente. E eles eram derrotados pelos seus inimigos. Mas quando eles colocavam a sua confiança em Deus, os seus inimigos eram derrotados. Confie em Deus e tenha vitória em sua vida. Assim que Gideão recebeu uma palavra pessoal da parte de Deus, ele começou, irmão, a falar sobre a batalha que estava à sua frente, como se ela já estivesse ganha. Isso a gente encontra em Juízes 7, 14 e 15. Ele não esperou, irmãos. Olha, quando Gideão observou que mesmo com aqueles poucos homens, Deus estaria dando vitória para ele, porque o que era grande? O que era grande não era o agir de Deus. O que era grande
não era as condições que Gideão estava, mas o que era grande, o que importava naquele momento, era simplesmente que Gideão confiasse em Deus. Esse é o segredo. E Gideão confiou em Deus e a vitória ainda não tinha chegado totalmente. Quando Gideão, o Senhor falou, o Gideão ali, irmão, fez todos os testes para saber se verdadeiramente Deus estava com ele. E Deus foi lá e cumpriu os testes. Mas aí o que acontece? Mesmo assim, ele ainda tinha aquele pouquinho de dúvida. Mas quando o Senhor disse, desce, eu vou olhar o que eles estão dizendo de vocês. E quando ele chegou ali, escutando a conversa dos inimigos dele, disse, olha, rapaz, eu tive um sonho, que eu sonhei que o Deus de Gideão entregava todo esse exército para ele. E ele dizia, eu derrotava tudo. O próprio Deus falando na boca do inimigo. Irmãos, Deus é poderoso e Ele precisa somente que você confie nele. Deus é grandioso e Ele quer agir na sua vida. Ele quer andar contigo de mão dada, de mãos dadas. Observe, irmão, que cada homem que venceu ali naquela guerra que era do exército de Gideão, eles estavam com as duas mãos ocupadas. Gideão segurava uma tocha em uma mão e na outra mão a trombeta. Não tinha nenhuma chance de usar a espada. Quando Deus enviar você na batalha, você vai olhar assim, o que é que eu tenho? Tu não precisa ter nada em suas mãos para lutar. Porque a rocha, a fonte, a pedra fundamental da sua vitória tem que vir de dentro de você. Ela tem que nascer aí dentro. Você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus de madeira, um Deus de gesso. Teu Deus é grande, teu Deus é poderoso. Confia no Senhor, confie no Senhor, conheça, busque Ele. Manassu vigian cantaramanás. Oh Deus poderoso, confie nele. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai abrir a porta do emprego que você está precisando. Talvez tudo que você precisa, irmão, não é de coisas materiais, mas somente de ter o Senhor ao seu lado, seu amigo, de ouvir a voz dele. Deus enviou 300 homens determinados que estavam concentrados no que havia sido chamado para fazer, e garantiu que tivesse alguma coisa cada uma das mãos, para que não tivesse possibilidade de lutar a sua própria batalha, porque Deus que iria lutar por eles. Era Deus que iria lutar por eles. E tudo que esses homens precisavam fazer era quebrar um jarro, segurar uma botija, segurar uma tocha e gritar a espada pelo Senhor e por Gideão. Podemos, sabe, irmãos, aprender com eles a colocar toda a nossa confiança em Deus, em vez de colocar na nossa capacidade de ajudar,
em nós mesmos. O que Deus lhe pediu para fazer pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Não é impossível. Deus quer se apresentar para os seus amigos através desse problema. Deus quer se apresentar na sua vida, irmãos. Confia no Senhor. Esteja com o Senhor. E Ele nunca, jamais vai te abandonar. Amém? Vamos orar? Vamos orar com o nosso Deus poderoso? Curva sua cabeça, irmãos. Senhor que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, com os meus irmãos neste momento, Pai. Senhor, o que nós somos diante dos problemas desse mundo, tanta violência, tanta destruição. Nós não temos força em nós mesmos para nos defendermos. As autoridades governamentais já não sabem o que fazem. O país está em uma desordem. Os governantes ficam se gladiando, brigando entre si por posições e poder. E enquanto as pessoas estão desempregadas, estão doentes, estão até sem estudo, porque a situação tem ficado cada dia pior. Mas nós sabemos, porque a Tua palavra nos diz, que no final dos tempos tudo isso iria acontecer e seriam os sinais da Tua vinda, da Tua presença. E eu lhe peço em nome de Jesus, fortaleça o seu povo, abençoe a Tua igreja, nos levante, nos sustente, nos ajude. Nesse momento eu lhe peço para aquele que está enfermo, que ele seja curado. Aquele que está afastado dos teus caminhos, que volte em nome de Jesus. Aquele que não te conhece ainda, pessoalmente, mas que ele venha te conhecer. E eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Paizinho, não há outro além de Ti. Tu és a nossa joia mais preciosa. Tu és o nosso orgulho, a nossa fortaleza. Nos ajude, Senhor. Nos dá vitória, Deus, neste mundo. O homem tem buscado a ciência para trazer explicação, para trazer confiança. E eu vejo que este conhecimento não tem trago felicidade, mesmo que o seu poder aquisitivo tenha, Senhor, triplicado, ele ainda continua sendo miserável, solitário, sem nada. Mas aquele que está contigo, mesmo que ele não tenha o calçado para calçar e não tenha a roupa para vestir, que lhe falte até o alimento, mas se tem o Senhor, Pai, Ele, Senhor, tem o tesouro mais precioso no mundo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela manifestação da sua grandeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, derrama a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença nesse momento. Ah, Senhor, ajude meus irmãos
que eles venham cada vez mais estar mais perto de Ti, sentir mais a Tua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. O Senhor é meu Rei, é o nosso Deus. Seja feita a sua vontade. Amém? Amém, irmãos? Eu senti a presença do Senhor. Senti mesmo, bem forte. Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar firme e forte, louvando e glorificando o nosso Deus poderoso, assim como Ele tem dado vitória para muitos, irmãos. Deus deu vitória para Gideão com 300. Gideão foi com 30 mil a guerra, foi 30 mil. Mandou 20 mil embora. Aí quando 10 foi 12 mil ali naquela. Não, eu não preciso de muito não. E Gideão, é eu que vou te dar vitória. A guerra é minha. Viu, irmãos? A fidelidade do Senhor é o nosso escudo. A fidelidade do Senhor é que nos protege. Rapidinho, antes de terminar, que eu lembrei de um testemunho muito lindo, engraçado, que eu tenho. Às vezes eu tenho algo para me fazer de manhã, sabe? E eu tenho que acordar cedo e botar um despertador. Aí eu fico pensando assim, aí eu digo assim para o Senhor, Pai, eu tenho que acordar 5 horas. Agora, por exemplo, é 2h07. E às vezes eu digo assim para o Senhor, Pai, eu não vou colocar o despertador, eu creio que o Senhor vai me acordar às 5h30. Porque eu não posso perder o horário. E aí eu ficava ali, aí vinha, sabe aquela vozinha que diz assim, olha, tu bota. Não, eu confio no meu Senhor. Eu confio que eu vou conseguir. O Senhor vai me acordar. Pronto, eu poderia dormir 3 horas da manhã, mas quando era 5 horas, Ele me acorda. Por quê? Porque você se lança, você se joga, você tem que confiar nele. Você tem que confiar no Senhor. Porque Ele que direciona os seus passos. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Ele. Você tem que se lançar e confiar nele. Amém? Deus abençoe, irmão. Amém. Em nome de Jesus.